Meu nome é Letícia, tenho 31 anos, sou de Cascavel, no Paraná, e há quase 7 anos eu vivo praticamente mais tempo em cima de um caminhão do que dentro de casa. Eu cresci ouvindo história de estrada, de BR, de posto, de acidente, de coisa estranha no acostamento. Sempre achei que muita coisa era exagero de caminhoneiro, conversa de madrugada para espantar o sono. Até a noite em que eu precisei encarar sozinha um trecho da BR-116, com chuva, neblina e um homem pedindo carona onde não tinha como alguém estar. Eu tinha carregado em São Paulo e estava descendo sentido sul, já perto da região de Registro, no Vale do Ribeira. Era inverno, e quem roda por ali sabe, é serra, é caminhão pesado, é curva, e quando a chuva vem parece que o mundo inteiro fica menor, apertado pela neblina. Eu vinha num Volvo FH, carreta-baú, pesado, mas bem cuidado, motor cheio, freio revisado, farol alinhado. Saí do posto um pouco mais tarde do que eu queria, porque demorei para comer e para tomar um banho quente. Já passava da meia-noite quando voltei para a pista. A Rádio PX estava quase muda. Só um ou outro caminhoneiro falando de frete, de fiscalização, de blitz mais para frente. Eu deixei o som baixo, preferi ficar com o barulho do motor e do limpador de para-brisa ocupando a cabeça. A chuva começou fina, depois engrossou. Sabe aquela chuva que parece que não vem só de cima, mas de todos os lados? O limpador mal dava conta. A cada caminhão no sentido contrário, um banho de água suja no para-brisa. Mas antes de eu te contar o que eu vi naquela noite, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte ouvir relatos reais de terror aqui do Brasil, se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Você ajuda essas histórias a chegarem em mais gente e, quem sabe, evita pegar uma BR dessas achando que tá sozinha, quando não tá. Eu vinha num ritmo constante, nada de correr. Em trecho de serra e chuva, ainda mais de madrugada, caminhoneiro que se preza se respeita. A faixa da direita era minha, farol baixo ligado, atenção dobrada. Foi num pedaço mais isolado, sem muito poste, que eu vi o primeiro sinal de coisa errada. Lá na frente, num ponto em que a BR fazia uma curva suave para a esquerda, eu vi algo parado no acostamento. Não era caminhão, nem carro quebrado, era pequeno demais. Conforme eu fui chegando, as luzes do meu farol começaram a desenhar melhor. Uma sombra humana, em pé, no acostamento, bem na linha da faixa branca, um homem, parado, molhado, de cabeça baixa. Ele usava o que parecia ser um casaco escuro, comprido, e a calça colada no corpo pela chuva. Eu reduzi um pouco mais por instinto do que por outra coisa. A primeira coisa que a gente pensa é atropelado, acidente, alguém pedindo ajuda. Só que não tinha carro nenhum, nem destroço, nem sinal de pisca-alerta, nada. Quando eu cheguei mais perto, uns 50 metros, ele pela primeira vez levantou o rosto. O que eu vi me incomoda até hoje porque não foi nada absurdo. Era um rosto comum. Homem de uns 40 e poucos anos, barba por fazer, cabelo escuro colado na testa pela água. Mas o jeito como ele me olhou... Ele não fez sinal com a mão. Não levantou o braço, não acenou, não correu para o meio da pista. Ele só me olhou, firme, como se soubesse que eu ia reduzir de qualquer jeito. E eu reduzi. Só que não o suficiente para parar ali no meio de uma reta, com chuva, com carreta atrás de mim. Passei por ele e acompanhei pelo espelho. Eu juro que vi pelo espelho ele repetindo o mesmo movimento. Abaixar a cabeça, como se desistisse, e ficar ali, parado, molhado, de cabeça baixa. Eu liguei o PX. Comentei por alto. BR-116 na altura de Registro, alguém viu o homem parado no acostamento aí?
Um cara respondeu, voz cansada. Negativo, irmã. Só eu aqui na frente, mais nada. Tá chovendo pra desgraça, ninguém tem que estar aí, não. Desliguei. Segui. Uns 10 minutos depois, o trecho começou a ficar mais pesado. Curva, descida, caminhão subindo do outro lado, berrando no motor. Eu já tinha até esquecido um pouco do homem no acostamento, tentando focar no traçado e na aderência. Foi aí que eu vi de novo. Mesma coisa. Homem parado no acostamento, de cabeça baixa, casaco escuro, chuva caindo por cima. Dessa vez ele estava um pouco mais próximo da pista, quase com a ponta do pé na faixa branca. Eu senti o estômago gelar. Não fazia sentido. Eu tinha andado um trecho inteiro de serra com viaduto, curva, ponte. Não tinha como ele estar ali de novo, naquela mesma posição, sem carro, sem nada. Eu reduzi mais, a ponto de escutar o ronco do motor mudando, segurando na marcha. O caminhão respondeu, pesado. Eu passei mais devagar por ele, dessa vez quase lado a lado. Ele ergueu o rosto novamente. Por um instante, eu pensei em encostar mais à frente, num recuo que tinha depois de uma curva, e ver se conseguia oferecer ajuda, pelo menos um telefone, alguma coisa. Mas teve um detalhe que acabou com a minha coragem. Quando eu olhei pelo retrovisor, imediatamente depois de passar, ele não estava mais lá. Não deu tempo dele entrar no mato, nem dobrar a curva atrás. Um segundo ele estava, parado. No segundo seguinte, vazio. Só água batendo no acostamento. Meu corpo inteiro arrepiou. Uma das coisas que vocês precisam entender é que caminhoneiro não se assusta fácil. A gente vê muita coisa na pista. Mas tem certos tipos de silêncio em certos lugares que não são normais. Eu comecei a sentir uma coisa ruim, aquela sensação de que tem alguém observando de perto. Olhei rapidinho para o retrovisor interno, aquele que pega a parte de dentro da cabine, e tive certeza de que estava sozinha. Só que a respiração não estava acompanhando a lógica. Eu estava ofegante, como se tivesse corrido. Foi então que uma coisa aconteceu com a qual eu não sei lidar até hoje. O rádio do caminhão, que estava desligado, eu costumo rodar mais com PX ou só com o barulho do motor, deu um estalo e ligou sozinho. Não entrou música, nem estação. Entrou chiado. Aquele chiado de AM sem sintonia, misturado com interferência de longe. No meio do chiado, bem no fundo, dava para ouvir algo como vozes distorcidas pela estática. Eu parei a mão no volante, firme, e falei sozinha. Não vem com isso agora. Estiquei a mão e desliguei o rádio. Ele ligou de novo. Dessa vez, sem chiado. Uma voz masculina, bem baixa, entrou no meio do nada. Você passou 2 vezes. Não vai parar? Eu quase joguei o caminhão pro acostamento sem querer. O coração disparou tanto que eu senti a vista escurecer por um segundo. Eu desliguei o rádio de novo, tirei o pé do acelerador, puxei devagar para o acostamento, liguei o alerta, fiz o mais correto possível, mas minha cabeça já estava em outro lugar. Parei, respirei fundo, fiquei alguns segundos só ouvindo a chuva na lataria e o barulho do motor em marcha lenta. A mão tremeu quando eu fui pegar a lanterna. Olhei pelo retrovisor, pela janela, para os espelhos. A estrada estava vazia. Só o brilho dos faróis lá na frente, de outro caminhão descendo devagar. Foi aí que a coisa ficou pior. A porta do carona, que eu tinha fechado bem, fez aquele barulho que só caminhoneiro conhece. O tranco de alguém puxando pela maçaneta de fora e abrindo com força. Ela abriu uns 10 centímetros. Entrou um vento frio, diferente do ar abafado da cabine. Eu gelei. Por instinto, olhei direto para lá
esperando ver algum carona, algum maluco, algum ladrão. Não tinha ninguém. Só a porta entreaberta, batendo levemente com o vento e a água respingando no banco do carona. Minha mão foi automática para o botão para travar tudo. Travei. A porta fechou sozinha, como se alguém do lado de fora empurrasse com calma. Foi nesse ponto que o meu medo virou raiva. Eu tô sozinha aqui dentro. Sozinha. Seja lá quem for, não entra. Pode parecer loucura, mas quem roda de madrugada sabe. Tem hora que você fala com a estrada, com o caminhão, com Deus e, às vezes, com o que você acredita que esteja ali. O rádio ficou quieto. A chuva começou a diminuir um pouco, como se alguém tivesse fechado um registro. A estrada pareceu voltar ao normal. Eu meti a primeira, soltei a embreagem devagar e voltei para a pista. Não liguei mais o rádio, não mexi no peixir, não fiz nada. Só foquei no asfalto, no traçado, no barulho do motor. Não vi mais o homem. Não vi mais ninguém no acostamento. Cheguei em Cajati já perto do amanhecer, morta, física e mentalmente. No primeiro posto que encontrei, encostei, desci, sentei no banco da lanchonete com a mão ainda tremendo. Um senhor que parecia rodar mais tempo do que eu tenho de vida, sentou no banco ao lado, pediu um café e depois de um silêncio incômodo, olhou para mim. Primeira vez que tu pega essa serra de madrugada com chuva? Desse jeito, respondi, tentando disfarçar. Ele mexeu o café com a colher, pensou um pouco e mandou: Você viu alguém no acostamento? Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para a xícara. Ele suspirou, como se já soubesse. Não para, não, viu? Se tu vê de novo, não para. Se for para ajudar a gente viva, Deus te mostra de outro jeito. Fiquei em silêncio. Mas eu sabia que a resposta estava estampada na minha cara. Desde aquela noite eu evito rodar esse trecho na chuva de madrugada. Se não tem jeito eu vou, mas vou rezando mais do que trocando marcha. E sempre que eu vejo alguém parado no acostamento em condição impossível, onde não teve acidente, não tem carro, não tem nada, eu reduzo por respeito, por reflexo de segurança, mas não encosto. Porque na BR-116, nem tudo o que pede carona na chuva quer realmente subir no seu caminhão. Tem coisa que só quer saber se você ainda lembra que naquela pista tem histórias que não terminam no acostamento. Algumas continuam vindo atrás, pelo rádio, pela porta, pela memória. E você precisa escolher se vai abrir ou deixar passar. E esse foi mais um relato de uma de nossas seguidoras, a Letícia. E aí, você arrepiou? Eu com certeza arrepiei. Sabe, histórias assim lembram a gente de uma verdade simples. A estrada mostra quem você é quando ninguém está olhando. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas a estrada sempre observa. E cada caminhoneiro, cada viajante, carrega uma história que nunca contou inteira. E se você também tem um relato de terror, mande para o e-mail que está na descrição. Nós lemos todos com atenção e quem sabe você pode ter a sua história narrada aqui com a gente. E se você gosta ou curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Se você tiver coragem, é claro.